é muito importante. Ontem nós tivemos o Avança Jovem Nacional. Todos os jovens foram encorajados nas igrejas a saírem, não só no Brasil, mas toda a América do Sul e também Europa, Estados Unidos. Então toda a terra, os jovens foram encorajados a sair e pregar o Evangelho. E ontem nós reunimos aqui, né, Abraão? Nós estávamos aqui com os jovens, saímos com eles, fomos lá para aquela região da praia e nós pudemos praticar ali 2 horas de pregação do Evangelho, oração pelas pessoas, e nós tivemos muitas experiências muito preciosas, muito ricas, irmãos. Amém. Inclusive, né, 2 contatos para a gente contatar que se abriram e querem reunir. Amém. Então, quer dizer, tem muitas oportunidades, muitas pessoas precisando da palavra, e a gente precisa sair dessas 4 paredes aqui, ó, e ir lá fora, para a rua, né? As pessoas não estão aqui dentro, elas estão lá fora. Eu acho que vai ser muito difícil uma pessoa entrar aqui para receber o Senhor. Talvez esse ano não entre nenhuma, por si só. Mas se a gente sair para buscá-las, elas vão entrar. Então a gente precisa sair, a gente precisa ter essa atitude, iniciativa de pregar o Evangelho. Deus precisa da igreja atuante, de uma igreja que vá avante, pregando o Evangelho, que não pare, né? Não somente no nosso trabalho, na nossa vizinhança, que a gente tenha um testemunho do Evangelho, mas a gente precisa também de saídas coletivas, porque isso encoraja de uma maneira geral toda a igreja, né? Então quando a gente sai, a gente é mais encorajado. Eu me lembro do tempo que a igreja saía, a gente alugava ônibus aqui, né, Abraão? E a gente ia para o sertão pregar o Evangelho, a gente ia para o Brejo pregar o Evangelho, e quando a gente voltava, a igreja estava avivada, cheia de experiências para contar, e os irmãos pregando, falando das experiências que teve. Então a gente está nos últimos dias da volta do Senhor, e tem que haver em nós um coração ardendo para falar do Senhor para as pessoas. Amém. Porque se nós calarmos nossa boca, ninguém vai pregar o Evangelho. Então nós precisamos abrir a boca e falar do Senhor para as pessoas. Elas precisam receber a salvação e precisam conhecer a vida da igreja. Ó Senhor Jesus. Amém. E o último aviso, irmãos, é sobre a questão da nossa literatura. Nós falamos na reunião passada, né, que a partir de agora a gente vai dar todos os domingos, né, dar os avisos aqui sobre a literatura. Nossas reuniões nós precisamos falar dos livros, falar da leitura, porque não tem como nós crescermos em vida se a gente não ler. Então ontem eu estava desfrutando da palavra, né, da leitura bíblica, e no Salmo 19, versículo 7 diz assim: a lei do Senhor é perfeita e revigora todo o ser. Amém. Está vendo? A palavra do Senhor revigora todo o nosso ser. Amém. Nosso espírito, nossa alma e o nosso corpo. Então isso é o que a palavra de Deus faz na nossa vida. E diz assim ainda: as palavras que vêm do Senhor são dignas de confiança e transformam os mais humildes em sábios. Amém. Está vendo só, irmãos? A palavra do Senhor transforma o mais humilde num sábio, porque ele está recebendo um ensinamento diretamente do Senhor. Quando você abre a palavra, quando você lê a Bíblia, você está recebendo um ensinamento diretamente do Senhor. Quando você abre nossos livros para ler, você está recebendo diretamente a palavra do Senhor. Então eu me lembro, nós tivemos em Israel um grupo de irmãos, né, mais de 70 irmãos, e eu fui também, Lourdinha também foi comigo, e eu fiquei impressionado como os judeus valorizam a leitura. Eu fiquei impressionado como os jovens, a gente entrou em algumas sinagogas lá, e eles, aqueles livros assim, né, tipo um púlpito bem grande, né, assim inclinado, e uns livros assim bem grandes, e eles estavam lá o tempo todo, assim, ó, eles lêem assim, o tempo todo lendo, aí passa a página, o tempo todo lendo. Então eles ficam ali naquela sinagoga às vezes o dia inteiro só lendo. E tem jovens que eles fazem o seguinte: eles têm empresas, né, são bem-sucedidos, e eles contratam gerentes, contratam diretores, para que eles tomem conta dos negócios deles, para que eles possam ter tempo para ler a Bíblia, para ler o Torá. Lá ele lê muito o Torá, que são os 5 livros de Moisés. Então eles são dedicados, leem muito, né?
E quanto mais eles leem, né, mais eles são abençoados. Eu estava lendo também aqui no Salmo 1, né, que diz assim: abençoado com felicidade é o homem que não segue o conselho dos ímpios, não se deixa influenciar pela conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua plena satisfação está na lei do Senhor, ou seja, na palavra do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Olha só, medita de dia e de noite na palavra do Senhor, o tempo todo. Ele é como árvore plantada junto a correntes de águas, dá fruto no tempo apropriado, e suas folhas não murcham. Tudo quanto realiza, prospera. Olha só, irmão, isso é uma promessa do Senhor, né? Uma pessoa assim, tudo que ela realiza na vida, ela prospera. Não é como o que ocorre com os ímpios, ao contrário, são como a palha que o vento dispersa, né? Por isso, os ímpios não sobreviverão no julgamento, né? Não sobreviverão no julgamento, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois conhecer o Senhor é o caminho dos justos. O caminho dos ímpios, porém, conduz à destruição. Então nós não somos ímpios, nós somos filhos de Deus. Nós temos que amar a palavra de Deus. Amém. Nós temos que amar a presença de Deus. Amém. E amar a palavra é amar, escutar, ouvir o que Deus tem para falar para você. Então a Bíblia, irmão, não é meramente um livro. A Bíblia não é um livro comum. A Bíblia é a palavra do Senhor. Você tem que falar isso para você mesmo. A Bíblia é a palavra do Senhor. Eu preciso amar a Bíblia. Eu preciso amar a palavra. Eu preciso amar a leitura. Eu preciso amar os livros. Muitas vezes a gente tem tempo para tantas coisas, tantas prioridades que a gente estabelece na nossa vida, e a gente não tem tempo para ler a Bíblia. Nós fazemos tudo. Assistimos TV, saímos para nos divertir, tem tempo para jantar fora, tem tempo para viajar, tem tempo para comer, tem tempo para se divertir, tem tempo para ver televisão, tem tempo para tanta coisa, mas muitas vezes a gente não tem tempo para buscar a leitura. E o que é que vai fazer a gente crescer? A leitura. Bem-aventurado aqueles que leem, né? Está escrito em Apocalipse. Então a gente está vivendo, irmãos, os últimos dias, nós precisamos valorizar, tá? Então ali, o nosso serviço de literatura, para que é? Para que no final de uma reunião como essa, a gente faça fila ali, ó, fila para... Irmão, o que é que você tem de novidade aí? Eu estou sem ler, não estou lendo nada, então o que é que tem aí? Cadê o livro do programa? Né? Então é isso que a gente precisa valorizar, tá? Os irmãos que não receberam ainda o alimento diário, podem receber já ali alguns, né? Mesmo que você não esteja, irmão, em condições financeiras, você pode pegar seu alimento diário, tá? Amém. A igreja vai pagar para você. Amém. Nós já tivemos comunhão aqui entre os irmãos responsáveis e vimos que vai ter irmãos que não vai ter condição financeira. O que vai fazer? Vai ficar sem alimentar? Não, a igreja vai suprir. Amém. Pegue seu alimento diário lá, você que está em débito, você que está sem condição de pagar, você não pode ficar sem alimento espiritual. Amém. Você precisa pegar seu alimento diário. Esse aqui é o próximo volume que a gente vai ler agora, que é a perseverança da esperança, tá? Amém. A gente termina hoje com Abraão, vai liberar a mensagem 4, e a gente vai entrar aqui no livro 4, que é a perseverança da esperança, tá? Eu quero encorajar todos os irmãos a pegarem o seu alimento diário, e aqueles que não tiverem condição, como eu falei, de pagar, não fiquem constrangidos, irmãos. A igreja é para suprir todos vocês, tá bom? Então fala ali, dá o nome, né? Pega lá com Lauana, né? Os irmãos que estão na literatura, e ali ele anota o nome que a igreja vai pagar ao serviço o livro que vocês pegarem ali, que vocês não têm condição de pagar, tá bom? Então esse aqui é o mais novo do programa, que é Deus está de fato no meio de vós. É um livro maravilhoso, irmãos, muitas coisas, ensinando muitas coisas práticas para nós, nos encorajando a avançar cada vez mais. Deus está no meio de nós, Deus está à nossa frente, Deus está nos conduzindo a sermos vencedores. Amém. Mas a gente precisa, irmão, valorizar. Então quando a palavra de Deus entra em nós, ela muda nosso ser, ela nos transforma. A gente tem que crer nisso.
Então é importante que a igreja de uma pessoa seja uma igreja que lê muito, que valoriza muito a leitura. Você não pode ficar em casa sem nenhum livro. Você não pode estar sem ler. Você precisa devorar. Você precisa devorar os livros. Ser um devorador de livros. E não precisa gastar muito tempo. Se você gastar, irmãos, eu digo a você com toda sinceridade, se você gastar 30 minutos por dia, você vai concluir um livro desse aqui em um mês, tranquilamente. Menos de um mês, você conclui um livro desse. Terminou o ano, você vai ter lido 12 livros. Para quem não lê nada, você terminar o ano lendo 12 livros, é uma maravilha, não é? Muita coisa vai acontecer na sua vida, você vai ser transformado dia a dia, tá bom? Ó Senhor Jesus. Amém.